Bom, então aqui nós vamos ver, né, o triângulo de Pascal, que nada mais é do que uma forma peculiar para montar a nossa análise combinatória. E a partir desse triângulo, a gente consegue encontrar os resultados das nossas combinações de forma bem interessante e simples, o que nos permite otimizar ainda mais o cálculo dos nossos binômios de Newton. Tá? Então, nós vamos ver aqui essas propriedades. Então, aqui no triângulo de Pascal, como a gente pode observar, ela é uma tabela onde podemos dispor ordenadamente os nossos coeficientes binomiais. Isto é, a nossa primeira linha, que é essa aqui mais em cima, ela contém o coeficiente binomial para n igual a zero, certo? Então aqui, olha, nós temos na primeira linha o nosso coeficiente para n igual a zero. Deixa eu diminuir a ponta dessa caneta. Ok. Na segunda linha, para n igual a 1. Na terceira linha, para n igual a 2. Para n igual a 3 e assim por diante, até para n igual a algum k. Tá? Então essa é uma característica do nosso triângulo de Pascal. Ele é montado desta forma. Ok? Espera que eu perdi o mouse. Então, se nós fôssemos resolver cada combinação que compõe o triângulo, nós teríamos o triângulo com esta representação. Então, podemos também escrever o triângulo de Pascal substituindo cada coeficiente, né, binomial pelo seu valor. E aí a gente tem essa característica do triângulo. E nós vamos ver que o triângulo, como ele é formado, ele possui algumas propriedades essas que justamente nos permitem encontrar o valor da nossa combinação, do nosso coeficiente, sem necessariamente calcular a combinação utilizando a fórmula da análise combinatória. Esse é o grande objetivo de se utilizar o triângulo. Por quê? Porque o triângulo, se nós enxergarmos ele por um outro prisma, a gente pode ver que cada linha do triângulo equivale a um desenvolvimento do nosso coeficiente. Então, a primeira linha do triângulo contém o coeficiente do desenvolvimento de x mais a elevado a zero. A segunda linha possui os coeficientes para o nosso binômio de x mais a elevado a 1. A terceira, os coeficientes que a gente encontra para x mais a elevado a 2. E assim por diante, tá? A próxima linha são os nossos 4 coeficientes que a gente encontra para x mais a elevado a 3. A próxima linha, então, nós teríamos os 5 coeficientes para x mais a elevado a quarta e assim por diante. Tá? Agora, o grande objetivo é que na construção do triângulo de Pascal, não é necessário calcular esses coeficientes binomiais 1 a 1. Basta usarmos algumas propriedades, como eu falei. E a utilização dessas propriedades é que nos permite encontrar os valores desses coeficientes de forma bem simples. Então, dado que nós temos o triângulo, ele é montado, como é que nós fazemos para montar esse triângulo sem necessariamente calcular 1 a 1 os nossos coeficientes? Bom, a primeira propriedade é a seguinte: em cada linha do triângulo, o primeiro elemento vale 1. Então, aqui, olha, no seu triângulo, obviamente, em cada linha, a gente vai crescendo um coeficiente. Essa é a primeira observação para se formar o triângulo, certo? Aqui nós temos um elemento, aqui nós temos 2 elementos, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, tá? A cada linha a gente tem um elemento a mais. E aí, na primeira propriedade, para todas as linhas, o primeiro elemento sempre vale 1, tá? Por quê? Porque o primeiro elemento vale 1, pois a combinação de n0 a 0 sempre é igual a 1 para qualquer n. Então, por isso, o primeiro elemento sempre vale 1. Observem que no triângulo em forma de combinação, nós temos aqui sempre 0 na 0, 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3. Então, qualquer número combinado 0 a 0 vai ser igual a 1
é o que nós temos na nossa primeira propriedade. A segunda propriedade do triângulo diz o último elemento. O último elemento, como vocês podem perceber, ele sempre também vai ser igual a 1. Porque a combinação de n na n também é igual a 1, certo? Então, as extremidades do triângulo em cada linha sempre serão iguais a 1. Agora, a terceira propriedade, que é a mais interessante, e essa que nos permite encontrar os próximos termos do nosso binômio, é a seguinte: a partir da terceira linha, porque as duas primeiras são todos os elementos são iguais a 1, né? Tanto na primeira quanto na segunda. Então, a partir da terceira linha, cada elemento é dado pela soma dos elementos da linha anterior imediatamente acima deles. Então, por exemplo, para encontrar o número 2, então a gente, deixa eu colocar em vermelho aqui, a gente somou esses dois elementos, 1 mais 1, 2. Para encontrar esse elemento aqui, o que a gente fez? A gente somou 1 mais 2, 3. Para encontrar este elemento, a gente somou 2 mais 1, 3. Para encontrar esse elemento, o que a gente fez? A gente somou 1 mais 3, 4. Já para encontrar o 6, nós somamos 3 mais 3, 6. E aqui este 4, 3 mais 1, 4. Então, se eu quero encontrar esse elemento, eu somo os elementos imediatamente acima dele. 1 mais 4, 5. E para encontrar esse 10, 4 mais 6, 10. A mesma coisa eu faço para encontrar todos os próximos elementos do triângulo. Então, percebam que, dadas essas três propriedades, a gente consegue construir o nosso triângulo de Pascal sem necessariamente ter que calcular, né, pela nossa fórmula da análise combinatória, os nossos coeficientes binomiais. E isso é um tanto quanto interessante. E, dadas essas três propriedades, a gente pode construir um algoritmo, então, para formar o nosso triângulo de Pascal, que vai ser uma tarefa da lista de vocês, então. Dado o número de linhas, monte o triângulo de Pascal. E se a gente sabe os valores do coeficiente do binômio de Pascal, do triângulo de Pascal, a gente consegue resolver qualquer binômio, né, de forma bem tranquila, uma vez que a gente já sabe os coeficientes. Tá? Então, é uma aplicação aí do nosso triângulo de Pascal um tanto quanto interessante. Então, vocês vão construir, né, um programa de computador para formar esse triângulo e vão utilizar esses triângulos certamente para resolver os binômios que porventura apareçam na lista. Ok? Então ficamos por aqui. Na aula que vem nós vamos estudar, ou melhor, revisar, questão de probabilidade. Até lá.